Na segunda parte da aula pública sobre a elite da justiça brasileira, Frederico de Almeida responde a perguntas do público da Universidade Anhembi Morumbi. Em relação a essa questão da elite jurídica, não ter ninguém que é mais de base, talvez pela classe média ser algo recente, não recente, né? Você falou década de 60 para cá, mas talvez daqui a um tempo, pessoas da classe média também alcancem essa elite. Você acha que também essa elite jurídica possa se democratizar mais, assim como o direito em si, que tem mais cursos, são mais acessíveis? E tem outra dúvida. Não tinha que ter no Brasil esse modelo de julgamento onde há essa área da investigação e a do julgamento em si, porque, igual você falou, tem uma mistura de, não sei, o juiz torna-se imparcial fazendo as duas fases? Você colocou um ponto importante, ou seja, não é uma questão geracional, não é uma questão de evolução, de cronologia, né? Ou seja, as elites não são ainda muito restritas, porque esse fenômeno de democratização da base ainda é muito novo. Essa é uma pergunta que eu me fiz quando eu achei esses dados, e eu fiz alguns testes para verificar. Um deles é de idade, né? A idade das pessoas. Você tem ministros, por exemplo, no Tribunal Superior do Trabalho, de 45 anos. Ou seja, eles já são ministros formados numa fase onde as bases profissionais já estavam muito democratizadas, né? Uma questão que também acontece muito é a proporção de mulheres. Muitos estudos mostram, olha, cada vez mais a magistratura brasileira tem, as carreiras jurídicas em geral, tem um número grande de mulheres. Em algumas carreiras chega a ser metade. Você vai em tribunais superiores, são pouquíssimos, né? E essa mudança de perfil não surgiu ontem. Ela surgiu já lá nos anos 60. A grande questão é que esse bloqueio para que essas mudanças cheguem lá em cima não é só uma questão de tempo, ela é também dos mecanismos de ascensão. Porque se para chegar a ser ministro eu vou precisar de um contato político, eu posso ser o melhor juiz do mundo, eu posso ser bem formado, eu posso trabalhar muito, mas na hora que eu precisar do contato político, ou precisar construir esse contato político, eu preciso acionar redes de relações sociais que eventualmente eu não tenho. Então, esse é um problema dessa ascensão. Então, talvez a gente tenha que pensar melhor nos mecanismos de recrutamento desses níveis superiores. Acho que a questão do concurso está bem resolvida, né? Talvez a gente possa pensar em novos modelos de concurso. Mas como a gente faz para pensar em como chegam na segunda instância, nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal? Talvez pensar em formas melhores de recrutar as pessoas que chegam lá em cima. Porque a dependência de critérios políticos subjetivos vai favorecer quem tem boas redes pessoais e quem tem boas conexões políticas, né? Então, a questão do tempo acaba sendo um bloqueio também nesse sentido. A questão do modelo de inquérito, de juizado de instrução, eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir. Na verdade, o nosso modelo de inquérito no Brasil ele tem outros problemas, no qual o papel do juiz tem muito a ver com isso. Há várias pesquisas, eu já participei de pesquisas nesse sentido, que mostram que a investigação no Brasil não é, de fato, uma investigação. Ela é uma formalização burocrática de uma versão, né? É muito comum, nos crimes comuns, o PM chega com o preso e relata um fato no flagrante, o inquérito fica lá, vai para laudo, faz laudo, vai para o Ministério Público, vai para o juiz, volta, e no final a conclusão é exatamente a mesma que já estava na versão do momento da prisão. Muitas vezes, perícias, que poderiam ser provas técnicas mais qualificadas, laudos, são pedidos e só chegam quando o processo já está na fase judicial. Ou seja, o delegado conseguiu concluir sem esperar um laudo, né? E aí, qual seria o papel, independentemente se é o mesmo juiz ou se é outro, qual seria o papel do juiz nesse caso? Ter um controle mais rígido sobre o que está sendo feito. O problema hoje no Brasil é que o inquérito policial ele é muito burocrático e o controle que o juiz tem sobre a atividade do delegado é basicamente um controle de prazos. Então, o delegado, teoricamente, teria que terminar o inquérito em 30 dias. Então, ele chega a 30 dias, ele pede mais 30. E ele pode ficar pedindo mais 30, mais 30, mais 30, e o juiz simplesmente dar mais 30. Sem necessariamente justificar para que são esses 30 dias e por que os 30 dias anteriores não foram suficientes para um esclarecimento. Porque se o inquérito consegue ser terminado sem que um laudo solicitado tenha vindo, é porque a investigação em si
não era necessária. Então, esse é um problema muito sério do nosso sistema de investigação, que é um problema dos juízes que controlam esse sistema, mas é um problema da nossa polícia também. É uma polícia pouco instrumentalizada para produzir prova técnica, e uma polícia que sabe que está produzindo um trabalho para o juiz ler. Então, ele já está preocupado em colocar no papel uma versão numa linguagem jurídica, porque é isso que vai importar lá na frente. Né? Então, isso é um problema muito sério, que independe do fato se o juiz é o mesmo ou não. Eu, particularmente, sou favorável à ideia de um juízo de instrução por conta da questão da independência. Principalmente em cidades menores ou em casos muito emblemáticos como esse, isso pode ser uma vantagem em termos de independência. Eu gostaria de saber se existe uma solução viável para o Brasil para se fazer com que haja uma forma de combater o corporativismo dentro do judiciário. Porque se um juiz ele dá carteirada, por exemplo, ele tem todo o respaldo dos colegas para julgar aquele que ele quer condenar, e se ele causa qualquer tipo de crime, ele é julgado por um próprio colega. E a gente sabe que um juiz não vai contradizer um colega dele. Existe uma forma viável de se combater isso, de criar um órgão que julgue os juízes para evitar que essa elite ganhe cada vez mais força e mais poder, sem que haja uma forma de combate? O ideal é controle externo e transparência. O problema é que o judiciário brasileiro faz mal as duas coisas. E nós, como sociedade, o sistema político, falhamos em instituir formas melhores de controle externo e de transparência. Já tivemos um grande avanço com o concurso público. O fato, ou seja, das provas serem públicas, das provas terem que ser registradas em ata. Agora há uma ideia de que as provas orais são uma espécie de uma entrevista, sejam filmadas, para não haver favorecimento nessa fase que é mais delicada, ou seja, você não está marcando um X numa questão, você está conversando com a pessoa. Né? A gente já tem alguns avanços nesse sentido. A gente tem avanço também no sentido de existir um órgão de controle externo. Existe o Conselho Nacional de Justiça, que foi criado em 2004, na reforma do Judiciário, justamente para ser um órgão de controle externo dos judiciários estaduais e federal, e, como o nome diz, externo. Porque cada tribunal de justiça estadual ou federal tem o seu próprio órgão de controle, a corregedoria. Então, o juiz que pratica uma ilegalidade vai ser julgado por um órgão que investiga os seus próprios membros, mas formado por seus próprios membros. A ideia de um órgão de controle externo é que ele fosse, de fato, externo. O problema do nosso órgão de controle externo é que nós optamos por criar um único órgão de controle externo, sediado em Brasília, para controlar 27 tribunais de justiça estaduais, mais 5 tribunais federais, mais todos os tribunais do trabalho, militares e eleitorais. E um órgão de controle externo, cuja maioria dos membros é formada de juízes. Ou seja, a ideia original, lá nos anos 90, nos anos 80, de ter um órgão de controle externo, era um órgão de controle por pessoas que não fossem do judiciário, para poder fazer, de fato, um controle externo do judiciário. Porque o judiciário ele tem um poder de lobby muito forte. Eles têm um poder político de resistir, até pelo poder que eles têm de decidir. Hoje, qualquer político tem medo do judiciário. Mas isso não vem de hoje. Então, justamente, o corporativismo impediu que, na reforma do judiciário, a gente tivesse um órgão de controle que, de fato, fosse externo e que, de fato, exercesse o controle. Além disso, tem algumas pesquisas recentes, a gente teve um avanço, não só do judiciário, do Estado brasileiro muito grande, que foi a Lei de Acesso à Informação, que obriga os órgãos públicos a terem informações disponibilizadas e aquelas que não são disponibilizadas têm que ser concedidas para quem pede. Algumas pesquisas recentes feitas, inclusive pela Transparência Brasil, que é uma instituição importante que controla esses dados, descobriu que o judiciário é o pior setor do Estado brasileiro em implementação da Lei de Acesso à Informação. Não só em não atender pedidos, mas de sequer disponibilizar aquelas informações básicas que já poderiam estar disponíveis em qualquer site de internet. Eu sou pesquisador da Justiça e tenho colegas cientistas políticos que estudam eleições. Geralmente, quando você fala em cientista político, você pensa em alguém que fala de política, partido. Os dados eleitorais são acessíveis. Os dados sobre partidos são acessíveis. Você pode entrar na internet e faz uma pesquisa. Se eu quiser estudar os dados sobre os processos criminais que existem na cidade de São Paulo, eu não vou conseguir esse dado simplesmente entrando na internet. Então, a gente tem problemas sérios de falta de transparência e falta de controle.